Olá, meus amores, tudo bem? Sejam muito bem-vindos, muito prazer, eu sou a Carol. Pra quem não me conhece, eu sou terapeuta holística, sou cantora e hoje eu tô aqui como professora, porque pasmem, galera, minha primeira formação é como professora, cara. Óbvio que eu não vou falar sobre a matéria que eu me formei, mas eu vou falar sobre outra coisa que a gente gosta muito, né? E o que vale é a intenção. Tá? Então, eu fui intuída a trazer alguns vídeos para pessoas que estão iniciando essa fase do despertar, né? Iniciando essa jornada do autoconhecimento, essa jornada do despertar da consciência, do despertar espiritual, adentrando nesse novo universo que é vasto e imenso, que é a espiritualidade, né? Novo não é bem a palavra. Nem pra quem não conhece é novo, né? Mas enfim. É, Então eu fui intuída a trazer alguns videozinhos explicativos mesmo, né? Por isso que eu disse da professora. Então, explicando alguns termos, algumas palavras, alguns arquétipos, enfim, o que vier, né, sendo intuído aí. E óbvio, se vocês quiserem me ajudar também, eu super agradeço que vocês mandem assuntos que vocês achem interessante a gente explanar para quem está iniciando, né? Então tudo agrega. Lembrando sempre, gente, que tudo que eu falo aqui não é uma verdade absoluta, né? A minha verdade, sobre o meu ponto de vista, sobre a minha perspectiva, sobre o entendimento do meu universo. Então não é uma verdade absoluta, é um fragmento de uma verdadezinha, né? Que é a minha verdade. Então vamos lá. Hoje, gente, eu gostaria de falar sobre luz. O que é luz? Né? Porque muita gente escuta falar, ai, trazer luz às sombras, somos seres de luz, enfim. E quando eu comecei, eu confesso que assim, eu só ouvia falar sobre o significado místico, né, do que é luz. Mas nada algo palpável, algo que realmente fizesse um sentido palpável, assim, né, para o nosso racional, confesso, para o racional mesmo. E aí, estudei, e aí eu encontrei a nossa amada física quântica, né? Então, no meu entendimento, gente, luz é o quê? Luz são informações. Então, aqui neste espaço que parece estar vazio, né? Esse éter que é chamado o Akasha, também famoso Akasha, para quem sabe eu faço leitura de registros akáshicos, então eu falo bastante do Akasha, né? É, Contém ondas frequenciais que trazem informações. Então isso é luz. Gente, luz é informação, né? Você não consegue fazer nada sem informação, né? Ou seja, você não consegue trazer uma sombra à luz se você não tiver informação sobre aquela sombra, né? Então é isso, que quando a gente fala assim, vamos trazer a sombra à luz, vamos trazer luz à sombra, né? É um aspecto que está lá subscuro do nosso inconsciente e que de certa forma a gente age, né, conforme esse aspecto, né, porque está tudo muito inconsciente. Então a gente tem que trazer esse aspecto inconsciente para a nossa consciência. E quando a gente faz isso, a gente traz essa sombra à luz. Entende? Então a gente traz informação para o nosso campo, para que isso venha para a nossa consciência e a gente então possa trabalhar nessa questão, né? Assim, quando a gente inicia nesse processo, a gente vai ver que, como diz os espíritas, o processo do vigiai e orai, né, essa autorreforma. Então a gente precisa fazer essa autorreforma. E aí quando a gente fala vigiar e orar, a gente não tá falando pra você vigiar o vizinho e orar por ele, cara. Não, a gente ora pelo vizinho também, mas a gente tem que vigiar os nossos pensamentos, vigiar os nossos sentimentos, vigiar o que a gente está emanando pro externo, né? Então, essa é a questão do vigiar, né? Então, isso vai trazendo informação pra gente. A gente vai colocando luz nessa questão
para que a gente possa trabalhar em cima dela. Então, isso que é luz, né? Vigiar as nossas reações, gente. Nosso corpo é repleto de luz, né? Nosso corpo, quando a gente está seguindo um caminho que não é o que é pra gente seguir, a nossa alma grita e o nosso corpo reage a esse grito. Então, gente, o nosso corpo dá várias e várias dicas, né, se a gente tá ou não no caminho certo. Inclusive, adentrando em outro assunto aqui, é uma das coisas que a gente tá sempre, cara, será que eu tô no caminho certo? Logo que a gente inicia, a gente fala, meu, será que eu tô no caminho certo? Será que eu tô no caminho certo? Como que eu vou saber? Vigia as suas reações, vigia o seu corpo. O nosso corpo, ele é um ser, ele é um ser que tem vida própria. Então, se eu falo A, mas eu quero falar B, alguma coisa, alguma reação ele vai fazer. Ele vai reagir de alguma forma. Nem que seja, sei lá, dar um tilt no olho. Gente, sério, brincadeiras à parte, é sério. O corpo, ele é cheio de luz. Então, ele vai sempre trazer aspectos aqui pra gente, pra que a gente vai acordando e entenda se a gente realmente tá no caminho que a gente tem que estar ou não, né? Mas de antemão já digo que a gente tá sempre no caminho que a gente tem que estar. Isso é o jogo de Deus, né? Então a gente tá sempre no lugar e na hora certa. Independente do que estamos seguindo. Enfim, tudo faz parte do nosso aprendizado. Então essa é uma luz também, que é importante a gente integrar. E isso é muito legal também, quando a gente fala de integrar essa luz. Toda luz integrada, ela se transforma em sabedoria interna, né? Então, toda luz integrada é uma sabedoria. Por quê? De nada vale, assim, muitas informações. Tem informação disso, tem informação daquilo, informação disso. Mas se você não coloca em prática, então não se torna algo que vai te trazer uma sabedoria, né? Se torna algo que vai simplesmente encher seu copo lá. E às vezes você tá, que nem eu, gente, eu falo por mim, porque eu sou uma pessoa que, cara, eu gosto de estudar. Então às vezes você vai adentrando em assuntos que você fala, nossa, pra que eu vou usar isso? Tipo, eu não vou usar agora, eu não vou usar. Então, vale a pena me aprofundar nisso? Não vale. Então, por isso que tem informação que você não precisa acessar agora. Enfim, gente, espero que a luz guie o caminho de todos e que eu possa ter trazido um pouquinho de luz para cada um de vocês. E até o próximo tema. Um beijo, fiquem com Deus e até mais.